Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou trazer aqui um comentário, na verdade, bem uma indicação que eu acho que, até para quem gosta, não vai ser um prato muito cheio, não. Que é a Liga da Justiça, um novo desenho, a nova animação da DC, e está lá na Amazon Prime. O Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras. Uma série de ressalvas aí, até no próprio Google mesmo, lá a aceitação do público está em 50 e poucos % só. Concordo, né? O pessoal não está gostando, mas eu vou tentar trazer aqui os porquês, né? Mas vamos lá, para ficar registrado, até porque a parte 1, teoricamente, vão ter 3 partes pelo menos, ou 4 partes, então eu vou trazer aqui cada uma delas pela importância das animações da DC e por todo o carinho que a gente tem pelas obras da DC, como principalmente pela Liga da Justiça. E que já foi uma obra tão revisitada pela magnitude dela, pela criação dela lá nos anos 80, nos idos dos anos 80, queridos anos 80, tá bom? Então, vamos lá para a Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras, a parte 1. Roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. Eu acho que a gente não pode falar dessa animação nova, realmente que reverencia, a atualização, vamos chamar assim, acho que não seria bem isso, mas enfim, de uma obra lá dos quadrinhos, que das antigas gosta tanto, e que a indústria gosta tanto também, porque já ganhou muito dinheiro com a gente por conta dessas obras, né? Às vezes não conseguiram até criar coisas novas. Mas até, pessoal, de falar em coisas novas, eu consegui assistir Mr. Mercedes, e aí Stephen King de novo, é uma outra história, eu deixo para a semana que vem, mas eu fiquei pensando, caramba, quando a gente pensa que a coisa não vai ser, não vai ter mais um frescor, não vai ter mais uma novidade, aparece ali, mas enfim, baseado em uma coisa mais antiga de novo. Então, ou seja, é o novo, mas bebendo daquela fonte antiga. Então você consegue criar sim a partir das fontes antigas, boas fontes antigas, coisas também que você consegue fazer uma renovação legal também. Mas vamos voltar aqui à questão da Liga da Justiça. Eu acho que o grande problema dessa animação, eu vou falar um específico que eu achei, mas o grande problema é que ela, ao querer aproveitar só a obra como a ideia, ela se distanciou da mesma obra. Isso é o que eu senti muito assim. E olha, errou feio, porque normalmente a gente até comenta aqui no canal, puxa, como é que a DC acerta tanto nas animações e erra tanto nos filmes? O pessoal fala que a animação tem uma... tem uma realidade aí. Na animação tem uma direção certa, direção não pode dizer mesmo, diretores, produtores, executivos que estão sempre equilibrados e mais fiéis ao que eles querem colocar ali nas suas obras, e nos filmes é muita gente mandando, e cachorro que tem muito dono, que tem 2 donos, morre de fome, né? E é mais ou menos isso, mas também tem acho que outras coisas, umas teimosias também no meio e tal. Mas esse, eu digo erra feio, porque assim, tem algumas animações, acabam sendo bastante, porque a produção é grande, que realmente também não são legais. Não é que tudo que a DC faz na animação é ótimo, não é isso? É que a animação da DC tem uma qualidade superior, sim, aos filmes, principalmente deles mesmos, e a questão comparando-se a outras produtoras e em relação aos seus personagens. Mas no caso aqui, erra feio, por que eu digo isso? Porque bebe dessa fonte grandiosa lá do passado. Então, para a gente entender isso, é o seguinte, em Crise nas Infinitas Terras da HQ, é assim, você tem um monitor, que é um personagem criado, estruturado ali, para ir aparecendo, essa é a qualidade, o dom e a maldição da história em quadrinhos. Você conseguia ir ali, aos poucos, com o tempo, e aí nesse caso o tempo é muito necessário, nem necessariamente precisa ter tempo exagerado para tudo, mas no caso da história em quadrinhos ia maturando ali, você ia pegando o monitor e aparecendo numa história de um personagem, depois de outro, que esse cara é meio misterioso, ajudava às vezes um herói, às vezes ajudava um vilão, ficava ali fazendo o quê? Medindo forças para ver quem era quem poderia ajudar num evento catastrófico futuro. Então você estava lendo ali os gibis da história em quadrinhos, você estava ali se ambientando um pouco esse cara, né? Os crossovers já existiam, quem que era um Flash, por exemplo, um Barry Allen, um Jay Garrick, que aqui era chamado Joel Ciclone, quem eram essas pessoas todas envolvidas ali, e eu acho que o mérito dessa animação agora é entender 2 personagens, um deles principalmente é o Flash, que eu vou meter ele hoje aqui. O Barry Allen do Flash, o Barry Allen mais próximo da história em quadrinhos, não esse Barry Allen meio abobalhado que a gente acabou vendo a animação, às vezes funcionando, muitas vezes não, errando ali, misturando o Barry Allen com o Wally, que é um sobrinho dele, coisa que valha, e na verdade aqui vai um pouco mais da essência do Barry Allen, não tanto, mas vai um pouco mais da essência. Mas pra gente entender isso, a gente tem que entender a obra lá dos anos 80, mais especificamente 1985. Só que isso começou muito tempo atrás. Então, lá para os anos de 61, 1961, na era de ouro para a era de prata ali dos quadrinhos da DC e da Marvel,
a gente tinha ali alguns encontros já do nosso querido Barry Allen com o Jay Garrick, né? E aqui que era o detalhe, é que a DC foi absorvendo, foi adquirindo ali várias editoras, cada uma com os seus personagens, suas visões, seus modelos de ver as coisas, como por exemplo Shazam virando Capitão Marvel, coisa que vale e tal. E ele chegou a um dado momento que ficou de um jeito confuso, né? Tanto para os leitores antigos quanto para os leitores novos. Os leitores antigos ficavam naquela, pô, mas aquela pessoa ali não reconheceu aquela outra, como é que aquele herói não foi reconhecido na outra história e tudo mais, e os novos achavam aquilo confuso demais. Então, a missão para transformar isso tudo, essa miscelânea de coisas, essas questões todas ali mais unificadas, para uma nova era, e isso é o maior mérito de tudo, porque realmente foi muito bem feito, muito bem estudado, usou o tempo a seu favor, construindo, arquitetando, pensando, estudando cada personagem de cada uma das editoras ali que foram absorvidas pelo conglomerado ali pela DC, pela DC Comics, e aí uma dupla, literalmente uma dupla dinâmica, pegou essa missão aí. O artista, o brilhante desenhista, já falecido, saudoso, Jorge Pérez, inclusive criador da Mulher Maravilha, por isso eu estou até estou com a camiseta dela aqui, em homenagem a ele. O Jorge Pérez, então, era o que tinha que bolar toda essa estrutura absurdamente monumental, absurdamente complexa, e que tinha que ter nexo ao mesmo tempo, tinha que ter toda uma estrutura, então coube a ele a fazer todas essas artes, esses traços que ficaram tão marcados na cabeça da gente que leu a história em quadrinho, que tem ela com muito carinho até hoje. Então coube a ele essa missão dificílima. E junto a ele, a pessoa que foi a cabeça, né, pensante, vamos chamar assim, o roteirista, que ainda, graças a Deus, está entre nós, que o roteirista Marvel Wolfman, editor-chefe ali, também, que também tinha sido editor-chefe da Marvel, então ele tinha sucessos na Marvel, estava bem estruturado na Marvel com tudo que ele criou lá, como, por exemplo, Guerras Secretas, só que a Guerra Secreta tinha ali umas bobeirinhas, umas falhinhas, uns furinhos no meio do caminho. E ele quis estruturar isso de tal forma que entrasse com 2 pés direitos na DC para recuperar, porque naquela época, gente, nos anos 80, a Marvel estava ganhando de lavada da DC, a DC estava mal das pernas, perdendo muito dinheiro, tendo muito prejuízo, precisava ter um levantar. Então era como o time de futebol, vamos contratar esse craque aqui, porque está funcionando lá, vai fazer gol aqui. E ele realmente fez um golaço. Então essa dupla, também ali cercados ali por um trio brilhante, que também faziam ali as artes finais e tudo mais, para que essa obra de proporções épicas pudesse realmente ter a sua relevância, né? A história tinha que acompanhar o desenho, o traço tinha que acompanhar a história, né? Tudo tinha que ser equilibrado. Então, para essa missão, junto com essa dupla, o Dick Giordano, o Mike DiCarlo e o Jerry Ordway se juntaram, então esse quinteto aí criou essa obra épica aí da DC Comics que reverbera até hoje, tá? Passado um tempo, pessoal, só para colocar para vocês, essa estrutura de como foi criar esse novo universo, vamos chamar assim, da DC, para ficar tudo muito mais organizado em toda aquela questão que estava de personagens soltos e tudo mais, isso já caiu por terra, não sei se 2 ou 3 vezes, mas já caiu por terra, já recontaram a história, apesar ou por cima, não sei como é que eu vou dizer bem assim, como se essa história não valesse. Então é assim, né, como acontece a história com a quadrinho. É um evento ali e tal, e você às vezes fala assim, não, eu descarto, começo aqui de novo, depois eu junto mais uma vez, faço um mega evento novamente e tudo mais, faz parte do jogo, e até isso é bem bolado, não tem problema nenhum não, que essa brincadeira que vale muitas vezes. Muitas vezes acontecem umas desastres que as pessoas até usam depois nas próprias histórias vindouras, com mais inteligência, para fazer as correções. Então é sempre bom colocar isso, então o pessoal pensa, mas pega uma ideia de 61, de um encontro ali que aconteciam entre mundos dos Flashes, e aí jogam para 85 e aí ficou de 85 até hoje. Não necessariamente. Ah, pessoal, só para concluir esse dado histórico aí, que eu acho que eu estou conseguindo deixar legal aqui, o primeiro encontro que é usado como base para toda essa reestruturação é da revista do The Flash, de 123, a revista 123, lá de 1961. Então é dessa base de entender que, pô, aí tem uma coisa legal aí, o Flash consegue sair das dimensões, dos tempos, dos mundos, dos sistemas com o seu poder de velocidade. E eu quero, antes de entrar então agora na questão da história em si, dessa animação, colocar uma coisa interessante. Vamos entender, a gente que lembra dos quadrinhos, que a estrutura do poder do Flash, ela foi evoluindo, e o legal é que não foi deixando para trás algumas coisas. Ela foi se construindo, ao meu ver, somando. Então, por exemplo, hoje nós temos a tal da força da aceleração. Isso é legal
Porque naquela época a gente não falava tanto de força de aceleração. Força de aceleração foi vindo uma coisa, mais reestruturação do próprio Flash, deixando ele cada vez mais moderno, cada vez mais interessante o poder dele e cada vez mais crível e mais, vamos chamar assim, não vou chamar de crível, mas cada vez mais bem elaborado o porquê das coisas dele. Então, assim, a dinâmica, a atualização do poder dele é algo que vem acrescendo daquilo que sempre foi. Então, não é nada que destrói aqui e começa de novo, não. E o mérito desse desenho, como eu falei no começo, é colocar essa questão em cima do BRL, que tem uma participação importantíssima, como a Supergirl lá no passado, colocar a questão agora e introduzir a questão da força da aceleração. Isso é interessante. Então, essa parte tem de bom na história. Entender o Flash, colocar a força da aceleração, que não era uma coisa naquele período, tá? Era visto de uma outra forma, e transformar isso como literalmente um rotor, um motor, para que essa história de agora avance. Bom, colocada essa parte aí positiva, vamos lá. Uma coisa particular. A animação tem 1h30 e eu achei uma coisa muito estranha. Você tem que falar que o Flash ultrapassa as barreiras de tudo, né? Da velocidade do som, dos planetas, das dimensões e tudo mais. Só que a forma como isso é colocado na animação, não é agradável, ela é, para mim, assim, como animação. A animação é legal pra caramba, o traço é legal pra caramba, quando você tá vendo ali o Flash, o Arqueiro Verde, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha e todo mundo e tal. Não só o traço, mas a movimentação, a dinâmica, mas quando tem essa passagem, é uma coisa bem assim que parece que não funcionou. E, gente, isso que não funcionou fica acontecendo toda hora para mostrar ele foi para lá, ele foi para cá, foi para lá, ele foi para cá. Então, por exemplo, além do monitor, nós ainda não vimos ali o tal do anti-monitor, que é o vilão lá na história de quadrinho, que foi todo estruturado até chegar, que ele queria destruir todos os mundos e tudo, mas todas as terras e todos os universos. Inclusive, né, pessoal, infinitas terras, né? Não pode ser, né? Uma falha aí, né? Única falha, né? Porque tinha que ser finitas terras. Que infinitas terras, aí o cara não ia conseguir nunca, né? Então, finitas terras, vamos chamar assim. Tanto que depois se transforma uma terra só, né? Com a conjunção, por vários motivos, desse pessoal todo dos outros lugares. Mas, enfim, além do monitor e o antimonitor, tem a tal da precursora. Precursora, que é uma personagem importante ali, que vai pegando essas peças, né, esses heróis, para juntar ali e fazer uma força-tarefa para vencer o tal do antimonitor, e que no começo agora dessa primeira parte, se mostra ali como uma destruição que seria da natureza, vamos chamar assim. E o Batman que coloca ali, estranho, acelerar e não acelerar, não é muito da natureza. Então o Batman é que dá uma sacada ali, mas enfim, fica... Então, para quem está vendo Marinha de Primeira Viagem, é uma questão da natureza que está consumindo tudo. Bom, não tem ali uma visão, um vilão, um antagonismo, nem nada disso. E aí, como é que a gente vai fazer para parar isso cientificamente, com ideias, com força bruta e tudo mais e tal? Vamos ver isso aí. E a precursora também, o dela pega uma pessoa aqui e tal, fica tudo bem, tá ok, isso não é ruim. Mas o lance do Flash corre e faz aquela imagem estranha, não tá bem legal aquilo ali. Tá estranho. E aquilo é feito numa quantidade de vezes que te cansa em 1h30. Demais. Eu acho que talvez uma proposta diferente disso, que significasse isso, seria melhor do que a proposta realmente de ver isso com uma marca, assim, gente, sabe, um redondo, um vermelho e tal. Tomara que tenha uma explicação, mas assim, só para dizer que ele tá correndo muito, que tá atravessando todas as fronteiras, vamos chamar assim. É bem ruim isso aí, é cansativo pra caramba, cansou demais. Então uma coisa assim que pra mim, eu sei que não é isso que o pessoal tá reclamando no todo, mas pra mim isso cansou demais como a parte visual. E é óbvio que aí fica também um pouco cansativo o roteiro se utilizar dessa mesma proposta várias vezes, porque se você não sabe muito usar isso ele pode ser um ponto altíssimo, como pode ser, por exemplo, um tropeço. No caso do Flash, é perigoso quando ele tropeça, né? Então, desculpa o trocadilho. Mas, enfim, isso pra mim é uma das coisas que mais me chamaram a atenção, assim, da parte negativa. No mais, é aquela velha mania, você falar, não, mas deixa eu colocar esse personagem que é assim, assado, deixa eu mudar aqui, sabe? Gente, não é nem a questão de lacração, como tá mais acostumado hoje, dessas coisas, sabe, é simplesmente pegar ali e querer fazer, não a adaptação, mas a forçação de barra. Eu vou forçar para isso ser assim. Adaptar, ótimo, gente. Mudar, lógico, você quer ver um desfecho diferente. Apesar que, eu vou falar para vocês, tem o desenho lá do Cavaleiro das Trevas, ótimo. Ele tá quase que todo ele fincado na obra original. Só foi bom.
Ah, mas você não sabia que ia acontecer isso com o mutante, que a luta ia ser assim e tal? Ótimo. Só a luta com o mutante lá do Batman Cavaleiro das Trevas eu vi, sei lá, talvez 100 vezes. Não, eu vi muito mais que 5.000 vezes. Por quê? É só você ver que numa noite eu posso ver essa luta 2 vezes, né? Faz anos que eu vejo desde que o desenho foi lançado. Então assim, qual o problema de eu saber? Se é bem feito, se é bem estruturado, se me traz uma memória afetiva legal, eu vou ver quantas vezes for que eu quiser ver, simples assim. Então eu acho que não é bem por aí quando o pessoal fala, não, adaptação por adaptação. Não, gente, eu acho que ali não é adaptação, acaba sendo às vezes uma esculhambação. Não é o caso nessa animação, tá, gente? Não é isso. Mas em alguns casos é esculhambação, sim, não é adaptação. Mas ali eu acho que algumas coisas, algumas essencinhas ali, esse personagem vou colocar assim porque ele era assado, mas não, põe daquele jeito que era, reestrutura a história para que ele tenha alguma interação com alguém que você quer demonstrar, que você quer homenagear, que você quer introduzir, que você quer incluir, é inclusão que você quer, faz a inclusão, mas conta a história ali, utilizando, já que você quer tanto usar os elementos tradicionais, os elementos originais, então você vai ali e faz essa introdução, faz essa inclusão com aquilo que já está ali, vai funcionar da mesma forma, até bom, até ótimo. E aí você cria até coisas novas a partir daí. Mas não, aí vou mudar isso com aquilo, com aquela característica, com aquele tamanho, com aquela peculiaridade. Nossa, gente, já viu que já deu. Então, a animação tem também um pezinho nisso, isso me incomoda um pouquinho. No mais, eu acho que é muito bem aproveitado ali dentro dessa nova questão. O robô lá, simbionte, ciborgue lá, o Amazo e o Dr. Evil, eles são muito bem ali aproveitados. Eu entendo que essa parte também é outra parte boa. Ok, vamos contar a história do jeito que foi na história em quadrinhos. Vamos pegar os elementos e vamos trazer para cá e vamos colocar o Amazo. Então, eu acho que o Amazo, como um personagem muito legal, muito forte que ele é, o que ele representa, ele colocado ali no conceito ali da primeira parte para ser um elemento primordial e de impacto, em todo sentido, de impacto total, e como ele se integrou com a história do Flash, com o que o Flash tem que fazer, o que o Flash entende dele, eu acho que também é um ponto alto. Então, vocês viram aqui, a cada ponto alto que eu falo tem um ponto baixo, baixíssimo. Cada ponto baixo eu falo um ponto alto. Então ficou meio equilibrado. Então essa nota 58% do Google do pessoal é meio que essa média mesmo, né? Eu acho que as pessoas mais foram meio que na minha linha também. Por isso que ficou nessa média. Média mais um, sabe assim? Média é a animação da DC. Dá para conferir? Dá para conferir. Bom, quero finalizar aqui, como eu sempre faço quando eu falo de animação, em relação à dublagem. Dublagem, como mais uma vez, ponto alto da animação, porém, a ressalva é a seguinte, né, pessoal? A gente que, principalmente quando a gente se trata dos medalhões da Liga da Justiça, nós tivemos aqui o prazer e a honra de, durante muitos anos, ter a dublagem da Liga da Justiça da Cinevídeo, né? E com vários, já que eu falei medalhões da Liga da Justiça, vários medalhões da nossa querida dublagem brasileira. Infelizmente, já perdemos muitos, perdemos muitos. Perdemos aqueles assim que faziam toda a diferença, né? Então, quando você ouve hoje alguns personagens, eu não vou citar, pessoal, vocês sabem o que eu estou falando. Quando a gente ouve alguns personagens, aquele saudosismo, aquela coisa é marcante, é pesado, é difícil. Não que a pessoa que substituiu está fazendo um serviço ruim, não é isso. Mas, gente, eram pessoas que tinham vozes que transcendiam. O Flash transcende, né? Eles transcendiam aquilo. Era bom demais, aquilo não ficou na tua cabeça porque foi a primeira vez que você ouviu, não, aquilo ficou na sua cabeça porque era um trabalho de arte, um trabalho de vida, um trabalho de talento, um trabalho acima da média que fazia com que você falasse, nossa, isso é o produto final, isso é o produto definitivo. Então, cada personagem que você tem essa lembrança clara de como é que a voz saía ali na animação, e você não perceber isso, não ver isso, dá uma, né? Dá também um aquecimento no coração quando você ouve as vozes que você já conhece, que estavam lá desde tempos anteriores ali, da Cinevídeo, coisa que vale ou não. Isso é bom também. Então, mesma contrapartida que a gente fala aqui, não é que os novos são ruins, eles são bons, mas é que essa parte, né, pesada de quem era da Era de Ouro, já que eu falei de Era de Ouro da DC, Era de Ouro da dublagem, você quando também reconhece ali algumas vozes muito boas que estão há muito tempo fazendo cada personagem, é muito legal. E aquelas vozes que acabam sendo novos personagens que não tinham uma dublagem tão clássica durante tanto tempo, que são de nossos talentosíssimos, brilhantes dubladores. Então vai ficar sempre a dublagem acima da média mesmo,
com as perdas que nós tivemos. Então, sempre que eu falo de animação, não tem como fugir de falar de dublagem, ou de um dublador específico, ou de um estúdio de dublagem, né? Então, a questão agora aqui não é nem falar nomes, é falar da situação, do ambiente de você não ter mais alguns profissionais ali brilhantes, e que eram pessoas brilhantes, né? Então não eram só profissionais, eram ótimas pessoas. Tá bom, pessoal? Bom, e mais uma vez, pessoal, o famoso pessoal, esse vídeo eu não consigo lembrar no meio do caminho, e muitos não, viu, gente? Vocês não sabem quantos vídeos eu tenho que falar algumas coisas, 2, 3 importantes ficam fora do vídeo, vocês não acreditam, mas se eu falasse, vocês não iam acreditar. Mas vamos lá, essa vez agora eu consegui lembrar das duas coisas. Primeiro, em relação ao Jorge Pérez, e agora em relação ao Marv Wolfman. O Marv Wolfman, ele tem uma outra criação, né, muito boa, que é o Blade, né? Eu gosto tanto. Então o Marv Wolfman foi o roteirista criador, um dos criadores do Blade, né? O anti-vampiro, o caçador de vampiros. É sensacional e uma das melhores adaptações do quê? Da Marvel, ele era da Marvel, né? Da Marvel para o cinema, uma das melhores. Eu gosto dos três, a gente tem gente que fala, o 2, o 3. Eu gosto dos 3 filmes, lá do nosso querido Wesley Snipes. Mas enfim, não tem como alguém falar que, não, o primeiro ficou um pouco datado do efeito especial. Efeito especial, isso sim, mas o enredo, a história, a situação ali, a postura do Blade, aí é sensacional, muito bom. Bom, é isso. Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, o prestígio aos vídeos do canal. Vê lá, Liga da Justiça, 1h30 ali, pelo menos para quem é das mais antigas, reconhecer algumas coisas ali, se ligar a outras ali, e mesmo com as ressalvas, passar um tempinho ali se divertindo e fazendo os comentários aqui no canal se vocês gostaram ou não, tá bom? Ou se tem ressalva ou não. Um valeu monumental, extradimensional para todas as terras que possam existir, tá bom, pessoal? Valeu! Super-heróis! Calma, 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 calma.